Olá! Na aula anterior eu falei um pouco sobre essa tabela, uma tabela que mostra para a gente o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos notáveis ou especiais, 30, 45 e 60, que são muito usados nos exercícios. Só que nessa aula passada eu não mostrei como obter esses valores de fato. No início dessa aula agora eu vou fazer isso, vou mostrar como a gente pode obter esses valores. Depois eu vou fazer alguns exercícios para mostrar aplicações desses valores. Como é que a gente obtém esses valores? A gente usa um triângulo equilátero e um quadrado. Bom, aqui estão o triângulo equilátero e o nosso quadrado. O triângulo equilátero tem lado L e, como a gente já sabe, ele tem ângulos internos iguais. E cada ângulo desse vale 60 graus. Já o nosso quadrado, ele também tem ângulos internos iguais. E cada ângulo interno desse vale 90 graus. Eu vou começar pelo triângulo equilátero. O triângulo equilátero ele vai me permitir calcular seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30 e 60 graus. Eu vou fazer o seguinte. Vou traçar aqui uma altura do triângulo, porque assim eu acabo de criar aqui um triângulo retângulo, que é o que me interessa. Este segmento aqui, que é a altura do triângulo equilátero aqui, ele divide esse ângulo ao meio e, consequentemente, esse lado aqui ao meio. Então, esse ângulo aqui, por exemplo, vale 30 graus, enquanto que este segmento aqui vale L sobre 2, vale a metade desse lado completo aqui. Então, esse pedacinho aqui, a metade aqui, esse tem valor L sobre 2. Pronto, agora eu já tenho um triângulo retângulo com as coisas que me interessam, que são os ângulos de 30 e 60 graus. Já tenho o valor da hipotenusa desse triângulo, que vale L. Tenho o valor de um dos catetos, que vale L sobre 2. Mas não sei o valor desse outro cateto. Então, eu vou aplicar Pitágoras para encontrar esse lado aqui primeiro. Porque eu estou supondo que eu não conheço os valores de seno, cosseno e tangente desses ângulos. É o que eu quero encontrar aqui. Então, aplicando Pitágoras aqui, eu vou chamar isso aqui simplesmente de H, essa altura aqui. Aplicando Pitágoras aqui, fica L ao quadrado, que é o quadrado da hipotenusa, igual a H ao quadrado, H que é a altura, e o outro cateto que é L sobre 2. Resolvendo aqui, eu fico com H ao quadrado, igual a L ao quadrado, menos L ao quadrado sobre 4. Elevei aqui ao quadrado e passei para o lado de cá. Então, H ao quadrado fica igual. Aqui eu vou multiplicar por 4 e dividir por 4. Então, fica 4L ao quadrado menos L ao quadrado. Isso dá 3L ao quadrado. Então, H é igual a raiz quadrada disso. Então, vale L vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. Bom, assim eu tenho o valor de H, da altura do triângulo, em função do lado dele, esse lado L aqui. Antes de calcular o seno, cosseno e tangente, eu vou fazer a mesma coisa aqui neste quadrado. Então, eu vou dividir esse quadrado aqui ao meio, vou traçar uma diagonal. Esse segmento aqui, essa diagonal, ele transforma esse quadrado em dois triângulos. E aqui eu tenho um triângulo retângulo, que é o que me interessa. Como esse ângulo aqui é de 90 graus, e esse segmento divide esse ângulo exatamente ao meio, então esse ângulo aqui vale 45. A mesma coisa acontece aqui, que também vale 45.
E eu sei que esse lado aqui, ó, que é um dos catetos, vale L. Sei que este outro aqui também vale L. Já está escrito aqui em cima. Só falta eu saber qual o valor da hipotenusa desse triângulo, que eu vou chamar simplesmente de A. Não, vou chamar de D por causa da diagonal. Quanto é que vale D? Vou aplicar Pitágoras. Então, D ao quadrado tem que ser igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Cateto, cateto, hipotenusa. Então, D ao quadrado tem que ser igual a 2L ao quadrado. D igual a raiz quadrada de 2L ao quadrado. Então, D é igual a L vezes raiz de 2. Na verdade, o que eu obtive aqui foram as diagonal de um quadrado, que você já deve ter calculado, que vale L raiz de 2, e a altura de um triângulo equilátero, que vale L raiz de 3 sobre 2. Agora eu vou usar esse triângulo retângulo e esse triângulo retângulo para calcular seno, cosseno e tangente. Eu tenho 30, 60 e 45, que são os 3 ângulos que me interessam. Então agora eu vou começar por aqui aplicando seno. Então eu vou pegar aqui, ó, 30 graus para começar, o menor ângulo. Seno de 30, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Então é L sobre 2 dividido por L. Então o nosso primeiro valor aqui é o seno de 30, que vale L sobre 2, que é o cateto oposto a ele, dividido pela hipotenusa, que vale L. Então, L sobre 2 dividido por L. Isso daqui dá L sobre 2 vezes 1 sobre L. Cancela os L's e você fica com meio. Então, aqui a gente obtém o seno de 30 graus igual a meio. Agora eu vou fazer para 45. Para isso eu vou usar o meu triângulo retângulo obtido aqui do meu quadrado, de lado L. Então, ó, eu posso pegar qualquer um dos ângulos, que são iguais, né? Então, seno de 45, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Então, é L sobre D. Então, seno de 45 é L sobre D. Então, é L, como D é L raiz de 2, então fica L raiz de 2. Cancela esse L com L, fica 1 sobre raiz de 2. Vou racionalizar, então vou multiplicar por raiz de 2 e dividir por raiz de 2. Consequentemente, eu vou ter aqui que o seno de 45 vai valer 1 vezes raiz de 2, que é raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 2 ao quadrado, que é igual a 2. Assim, eu obtenho o seno de 45. Agora eu vou voltar para o triângulo, retângulo aqui do triângulo equilátero, e vou calcular o seno de 60. Então, seno de 60 é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Só que para 60 graus, o cateto oposto é o H. E H vale L, raiz de 3 sobre 2. Então, a gente vai ficar seno de 60 igual a L, raiz de 3 sobre 2, que é o meu H, dividido por L, que é a hipotenusa. Resolvendo aqui, fica L raiz de 3 sobre 2. Aqui tem 1 subentendido, vezes 1 sobre L. Se você tem dúvida quanto à divisão de frações, eu fiz uma aula onde eu só faço isso, divisão de frações. Onde eu sempre repito a primeira fração
e multiplico pelo inverso da segunda. Dá uma olhada nas aulas, nos vídeos que você vai encontrar uma aula sobre frações, sobre divisão de frações. Então aqui a gente fica com seno de 60 igual a raiz de 3 sobre 2. Bom, assim a gente encontrou o seno de 30, de 45 e de 60 graus, que conferem com a tabela. Meio, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Meio, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o cosseno. Cosseno de 30 graus, pego aqui o meu triângulo retângulo dentro do triângulo equilátero. Cosseno de 30 é cateto adjacente, então é H sobre L. Cateto adjacente é H, hipotenusa vale L. Então é H sobre L. Só que H a gente já viu que vale L raiz de 3 sobre 2. Então é L raiz de 3 sobre 2 dividido por L. Esse L vai embora e a gente fica com cosseno de 30 graus igual a raiz de 3 sobre 2. Agora cosseno de 45. Cosseno de 45 eu vou usar o triângulo retângulo dentro do quadrado. Cosseno de 45 vai ser cateto adjacente, que vale L, sobre hipotenusa, que é D. E D vale L raiz de 2. Então é L dividido por L raiz de 2. Então fica por 1 por raiz de 2. Foi o mesmo cálculo que eu fiz aqui, racionalizando. Então cosseno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Agora o cosseno de 60. Cosseno de 60, eu volto para o triângulo dentro do triângulo equilátero. Cosseno de 60, cateto adjacente, é L sobre 2, dividido pela hipotenusa, que vale L. Então fica L sobre 2 dividido por L. Isso daqui é igual a meio. Então cosseno de 60 é igual a meio. Só comparando com a tabela, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e meio. Exatamente o que a gente encontrou aqui. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e meio. Agora falta encontrar as tangentes. Vou começar com a tangente de 30. A tangente de 30, usando esse triângulo, tangente de 30, cateto oposto, por cateto adjacente. Então é L sobre 2 dividido por H. Então é L sobre 2 dividido por H. H vale L raiz de 3 sobre 2, como a gente já calculou antes. L raiz de 3 sobre 2. Só substituindo aqui. Esse L simplifica com L, esse 2 com esse 2. Então eu fico com 1 sobre raiz de 3. Que racionalizando, ou seja, multiplicando por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo, a gente fica que a tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3. Agora a tangente de 45. A tangente de 45 vale cateto oposto, que é L, sobre cateto adjacente, que é L. Então é L sobre L, que é igual a 1. Então tangente de 45 é igual a 1. E por fim, a tangente de 60. Tangente de 60 é cateto oposto, que é H, sobre cateto adjacente, que é L sobre 2. Então é H sobre L sobre 2. H por L sobre 2. Só que H vale L raiz de 3 sobre 2.
cancela, 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 cancela. Então fica raiz de 3. Então a tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Exatamente. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, tangente de 45, 1 e tangente de 60, raiz de 3. Assim você obtém esses valores. Agora eu vou fazer alguns exercícios para ilustrar o uso destes valores. Bom, os exercícios aqui são basicamente para determinar um dos lados, por exemplo, ou dois lados. Então, determinar o valor de x e ou y nos seguintes triângulos. Nesse primeiro triângulo aqui, foi informado que esse ângulo aqui vale 60 graus. Aqui a gente tem um ângulo de 90 graus, ou seja, um triângulo retângulo. A gente conhece esse cateto aqui e quer obter esse outro cateto. É só você usar as relações que a gente estudou, seno, cosseno e tangente. Se você tentar o seno, você não vai conseguir obter diretamente o valor de x, porque você não conhece a hipotenusa. Se você tentar um cosseno, vai resultar na mesma coisa, porque você não conhece a hipotenusa. Então, nesse caso aqui, você deve usar a tangente. É só observar. O que você quer encontrar é um cateto. E o que você tem é um outro cateto. A relação que relaciona os catetos é a tangente. Então, eu vou aplicar aqui a tangente de 60 igual cateto oposto, que foi informado, vale 8 raiz de 3, dividido pelo cateto adjacente ao ângulo de 60, que é x. Vai na tabela e olha o valor da tangente de 60. Tangente de 60 vale raiz de 3. Então, isso aqui é 8 raiz de 3 sobre x. Resolvendo aqui, posso dividir esse raiz de 3 com esse raiz de 3. Consequentemente, x é igual a 8. Só uma observação. O valor da tangente, por exemplo, tangente de 60, é a raiz de 3. Isso é um número. Observe que ele não tem unidade. Embora eu não coloque aqui a unidade de comprimento que eu estou usando, cada lado desse tem um comprimento, consequentemente tem uma unidade, pode ser metro, centímetro, etc. Só que a tangente é uma relação entre os dois lados. Então, sempre que acontece essa divisão, as unidades desaparecem. Ou seja, não tem dimensão. São apenas números. Já os lados, não. Os lados eles têm dimensão. Aqui o correto seria colocar um UC aqui. Ou seja, 8 UC. UC é unidade de comprimento. Que poderiam ser metros, quilômetros, centímetros, etc. O que você... Depende do problema. Mas eu estou omitindo aqui para não ficar carregando essas unidades e porque aqui é interessante aplicar as relações. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos para o próximo. Neste daqui, foi informado um ângulo de 60 graus aqui. Foi informado um cateto e você quer obter a hipotenusa. Se você observar, com relação a este ângulo, um detalhe. Se aqui é 60 graus, consequentemente aqui é 30. 60 mais 30, 90, mais 90, 180. Você pode usar este ou este. Tanto faz. A questão é a seguinte. O que você tem que observar é se a relação que você vai utilizar, ela relaciona os lados de interesse. Nesse caso aqui, eu quero conhecer a hipotenusa, não sei quanto que vale, mas eu conheço o cateto oposto a esse ângulo aqui. Uma relação entre cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então aqui eu posso resolver aplicando seno de 60 igual a cateto oposto, que é 6, pela hipotenusa, que é x.
Seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. Substituo o seno de 60 por este número. E agora resolvo aqui. Eu fico com x raiz de 3 igual a 2 vezes 6, que é 12. Então, x é igual a 12 dividido por raiz de 3. A gente pode racionalizar isso daqui, multiplicando por raiz de 3 em cima e por raiz de 3 embaixo. Então, fica 12 raiz de 3. E a raiz de 3 vezes raiz de 3, a raiz de 3 ao quadrado, que é igual a 3. Dá para simplificar aqui, então fica 12 por 3, que é 4. Então, x é igual a 4 raiz de 3. Dividiu 12 por 3, dividiu 3 por 3. Assim, eu obtive aqui a hipotenusa. Ah, mas se eu quiser usar o ângulo de 30 graus, tem algum problema? Não. Vai dar no mesmo, só que você vai usar uma outra relação. Se você for usar o ângulo de 30 graus, então você vai fazer o quê? Procurar uma relação que relacione este lado com a hipotenusa. Para o ângulo de 30 graus, a relação é cosseno, porque cosseno vai relacionar esse cateto aqui, que é adjacente ao ângulo de 30 graus, com a hipotenusa que eu quero encontrar. Então, cosseno de 30 graus é igual a 6 sobre x. Cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Confere na sua tabela, se tiver dúvida. Observe que é a mesma equação, então, consequentemente, x é igual a 4 raiz de 3. Não poderia ser diferente. Nesse exercício foi informado que esse ângulo vale 45, consequentemente aqui também vale 45. E este lado aqui também vale x, ó, já que aqui vale x, é um cateto, esse daqui também vale x. Ah, eu posso aplicar Pitágoras para resolver? Pode, é um caminho. Mas eu quero resolver esse usando as relações seno, cosseno ou tangente. Como eu quero o cateto oposto ou o cateto adjacente, nesse caso, como eles são idênticos, tanto faz usar um seno ou cosseno. Só não posso usar, poderia usar também a tangente 45, ela me daria este valor sobre este. E aí eu ficaria com isso. X sobre x, que é igual a 1. Só que isso não resolve, eu quero encontrar x. Então, não é útil aplicar tangente 45. Então, por isso que eu devo usar seno ou cosseno de 45, porque vai relacionar ou o cateto oposto com a hipotenusa ou o cateto adjacente com a hipotenusa. Vou primeiro usar cosseno. Então, cosseno de 45 é x sobre 6. Cosseno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Resolvendo aqui, dá para dividir aqui por 2, dá 1, por 2 dá 3. Então, x vai ser 3 raiz de 2. Ah, eu quero usar seno. Vai dar no mesmo, porque seno e cosseno de 45 valem raiz de 2 sobre 2. O próximo problema informa de novo um ângulo que vale 45, mas nesse caso eu quero encontrar um cateto oposto, e é informada a hipotenusa. Qual é a relação com o cateto oposto e hipotenusa? Seno. Então, aplica o seno. Então, seno de 45, por exemplo, me dá o cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que vale 11,5. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Agora, resolvendo essa equação, fico com 2x igual a 11,5 vezes raiz de 2. Então, x, vou passar esse 2 dividindo aqui, então vai ficar 11 sobre 4 vezes raiz de 2.
Então essa é a minha medida do cateto aqui, x.